Muito bom, né? Meditar na palavra de Deus. E para meditar mais ainda, nós vamos mostrar para você os stories que chamaram nossa atenção no nosso Stories que Edificam. Vamos lá. O Stories que Edificam de hoje é o da Costa Gabi, que postou: obrigada, Jesus, és um bom pai. Olha só, amanhecer assim, dá vontade mesmo de agradecer a Deus, né? Da Costa Gabi chamou nossa atenção por ele agradecendo a Deus nessa manhã. Que coisa linda. E o outro Stories é da Nath Beliu, que fala assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha só que coisa linda. E como olhar para ele de uma forma hoje? É palavra de Deus, né? Palavra de Deus aí, como a Nath postou, e postou a frase do Salmos 34:5, né? Muito lindo, Nath. Arrasou, gostamos e postamos aqui. Que lindo. Então vamos lá para nossas notícias de hoje, que aqui também tem notícias para você ficar bem informado. A pandemia de Covid-19 afetou o mercado de trabalho, em especial para mulheres e jovens. Para tentar diminuir o impacto, com o retorno das atividades, o governo lançou uma série de medidas. Entre as ações do programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, o governo autorizou o pagamento do reembolso creche, uma alternativa ao artigo 389 da CLT, que estabelece a obrigatoriedade da empresa instalar local apropriado para assistência de filhos de empregadas no período de amamentação. A medida também libera o saque do FGTS para auxílio no pagamento de despesas com creche para filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial de até 5 anos de idade e para a qualificação profissional pessoal. O selo Emprega Mais Mulher foi lançado com o objetivo de contratação, ocupação de postos de liderança e divisão igualitária das responsabilidades. Com essa medida provisória, as mulheres poderão sacar recursos do Fundo de Garantia para investir na sua qualificação. Nós estamos aqui permitindo a liberação do Fundo de Garantia para que elas possam se capacitar, se qualificar. A criação do selo Emprega Mais Mulher, com o objetivo de incentivar as empresas na contratação de mulheres e sua ascensão profissional. O programa institui ainda o projeto de incentivo à contratação de aprendizes. A medida deve ampliar o acesso de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho por meio do programa de aprendizagem profissional. A expectativa é de que 250 mil novas vagas sejam criadas no país para esse público. A duração máxima do contrato passa de 2 para 3 anos e as empresas poderão incorporar outras formas de contratação indireta do aprendiz. Essa medida provisória, para quem não entende, para a gente falar o português mais claro, para as pessoas que estão nos assistindo entender isso, ela vai revolucionar a questão de como o Estado olha a parentalidade responsiva. Ela trouxe para a medida provisória também situações onde o homem pode desfrutar da licença maternidade, algo que era invisibilizado até o momento e feito por esse ministério. São tantas ações, a mulher vai poder sacar o FGTS para pagar creche. Tem algo mais prioritário para quem é uma mãe poder pagar uma creche. Essa medida provisória, ela é progressista sim, porque ela enxerga a diferença e ela enxerga também as oportunidades para o homem e para a mulher. E mais uma inovação que esse ministério trouxe, através dessa equipe maravilhosa. O senhor se preocupou com o jovem também, então essa medida provisória, ela traz também inovação para os nossos jovens. A expectativa é de que nós tenhamos mais de 200 mil novos jovens cadastrados e com emprego fichado através dessa medida provisória. Olha aí, que maravilha, né? Que benção. E falando em outro assunto, quero dizer para você, se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso querido reverendo titular, Arival Dias Casimiro. E eu quero convidar você para assistir esse vídeo. Para o que você está fazendo e dá uma olhada nessas imagens.
A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, como eu falei com o reverendo Arival Dias Casimiro. E se você quiser mais informações, anote os telefones aqui, o WhatsApp 15 99651 3613 ou outro número, 15 9915 5122, tá bom? Não deixa de pedir informações caso você se interesse de fazer essa viagem. Vai ser marcante na sua vida, isso a gente garante, né? Com certeza. E o governo de São Paulo anunciou um mutirão de cirurgias para tentar zerar a fila de mais de 500 mil pacientes cadastrados na Central de Regulação. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou e a gente mostra aqui no Manhã EPP. A estratégia tem duração prevista de 4 meses e inclui 54 tipos de cirurgias ofertadas no Sistema Único de Saúde em 7 especialidades diferentes, incluindo aparelho circulatório, visão e digestivo. Sem as ações do mutirão, o Estado levaria cerca de 2 anos para atender a demanda. O que nós temos hoje são 7 especialidades com 54 tipos de cirurgia que estarão sendo disponibilizadas. Nós temos algumas cirurgias que são ainda cirurgias que merecem uma atenção especial, principalmente cirurgias do aparelho digestivo, cirurgias ainda oftalmológicas, especialmente de retina. Daí, entre outras, nós temos vesícula, hérnia e assim vai. E uma que é muito importante, que nós estamos dando vazão, são aquelas cirurgias voltadas para a retirada de cálculos no rim, e que eram cirurgias que ainda vinham sendo represadas. Só aqui nesse hospital existem mais de 1.100 pacientes aguardando esse tipo de procedimento. Portanto, imagine se nós lançarmos isso para todo o estado. Isso dará uma celeridade maior para a atenção a esses pacientes. As unidades também vão receber um valor adicional para a realização de consultas, de avaliação e exames pré-cirúrgicos. A convocação de pacientes que já estão na fila começa em junho. Esses pacientes terão e serão chamados pelos seus serviços, naqueles serviços que eles já encontram-se em fila, serão convocados, serão avaliados no ponto de vista pré-operatório, em consulta pré-operatória, e aí sim essa cirurgia será agendada para a sua realização. Uma das estratégias do governo é pagar 100% a mais do que a tabela SUS para os 54 procedimentos em serviços municipais, filantrópicos e santas casas do Estado. Para isso, vai ser preciso um investimento de 350 milhões de reais do Tesouro Estadual. Com esta remuneração extra, a expectativa é que os hospitais tripliquem a capacidade cirúrgica. A partir, portanto, agora, no início do mês, 1º de junho, então esses hospitais passam a receber o dobro da tabela SUS
Aliás, uma tabela extremamente defasada que faz com que os hospitais claudiquem na sua continuidade de assistência. Mas, além desses recursos adicionais, são esses recursos que estarão alavancando a realização desses procedimentos cirúrgicos que, como disse, triplicarão essa possibilidade da produção que será realizada. Além disso, a Secretaria da Saúde ainda vai realizar procedimentos em 56 hospitais da rede estadual e em 37 ambulatórios médicos de especialidades. Estas unidades devem realizar mais de 47.700 cirurgias. Serão quase 50.000 cirurgias extras contratadas mensalmente, sendo realizadas nos 56 hospitais, desses 36 ambulatórios médicos de especialidades, dos nossos animais que têm a possibilidade de fazer essas intervenções cirúrgicas. Muito bom, né? Notícias da manhã aqui, né? Notícias do bem, que a gente mostra um pouquinho aqui no Manhã EPP para você. E se quiser mais, é só continuar ligadinho na IPP TV depois que acabar o Manhã EPP, que você confere as notícias fresquinhas de hoje, preparadas com muito carinho e amor para você, tá bom? E vamos lá conversar agora com as meninas do Status Solteiras. A Caroline Cunha, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em São Paulo, líder de jovens, discipuladora de mulheres. E a Thalita Carvalho, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui de São Paulo. Bom dia, meninas! Seja bem-vindo ao Manhã EPP. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite aí. Muito obrigada a vocês desse assunto interessante, né, que fala tanto com as pessoas, independente da idade, e a gente vai bater esse papo legal. Queria começar com a Caroline, perguntando, Caroline, por que você acha importante falar desse tema, solteirice? É muito importante porque a gente vê muitas vezes material de pessoas casadas, isso é muito saudável, né? Mas às vezes acabam priorizando apenas isso e se esquecendo que nem todos são casados, né? Então ter um material bom, de qualidade bíblico, sobre solteirice, é um diferencial para pessoas que estão nessa fase. É, exatamente. E Thalita, na sua opinião, por que é importante falar da solteirice? Acho que a gente vive num momento, uma sociedade muito líquida e tem uma busca muito desesperada atrás de um relacionamento, como se isso fosse preencher o vazio do nosso coração. Não que relacionamento não seja bom, relacionamento é muito bom, mas isso não pode ser a tua principal busca, não pode ser a única coisa que satisfaz seu coração. Você não pode idolatrar isso, né? Você tem que ter um equilíbrio ali entre esse desejo e também equilibrar a vontade de Deus para a tua vida, né? Você tem que buscar servir ao Senhor e entender como equilibrar esse desejo e juntamente viver para Deus, ainda assim de forma gloriosa, né? É verdade. E eu queria perguntar para vocês, meninas, porque vocês escreveram um livro, né? E achei bárbaro, muito bonito. A gente pode pôr logo mais quando vocês estiverem aí, ó, aparecendo. Status Solteira, glorifique a Deus com o que Ele te deu hoje, da Caroline e da Thalita. E eu queria perguntar para vocês, começando pela Caroline, você sempre cresceu na igreja, como é que foi essa sua descoberta de que estar solteira é para a glória de Deus, de valorizar esse tempo precioso antes? É bem interessante, né? Eu conto até um pouquinho no livro que os meus planos eram de estudar, me formar, né? Eu até brinco no livro que se o livro fosse apenas meu, seria... Me formei e não casei, é agora. Mas, Boa. Mas para mim, à medida que os anos foram passando, tudo, a gente que cresce em igreja vive no meio de muitas vezes e tem esse anseio, né, pelo casamento, né?
E aí, à medida que os anos foram passando, eu me formei, estava trabalhando, né? Não me casei, eu fui vendo que eu não precisava me casar para glorificar Deus e nem esperar casamento para que isso acontecesse. Então, eu acho muito importante a gente ter essa visão de que a gente não precisa esperar que algo aconteça na nossa vida para que a gente possa viver para Deus. É possível a gente fazer isso com o que Deus tem dado para a gente hoje. E a proposta que o livro traz de enfrentar os desafios, enfrentar as lutas que tem vindo de acordo com o que a Bíblia ensina. Né? Então, eu acho isso muito importante. E é saber que Deus tem um tempo para cada um, Deus age de forma diferente na vida de cada um. Então, eu acho que é mais isso, de não ficar esperando algo acontecer. Talvez alguns não sejam um casamento, mas talvez seja, não sei, comprar uma casa, ter filho, ou outro objetivo, ou até se formar. Né? Depende da fase que cada um está. Então, eu acho que é muito aprender a estar contente com a fase e o momento que você está passando. Foi algo que eu aprendi na caminhada. E apesar, né, de não ter me casado ainda, tudo, Deus tem me suprido em todas as necessidades. É claro que tem dias difíceis, mas na maioria deles tem cuidado de mim, tem me mostrado que Ele realmente é suficiente. Isso tem sido muito bom para mim. Que coisa linda. E Thalita, o que você acha que são os maiores desafios para os solteiros cristãos esperarem no Senhor? Olha, além da cobrança, né, dos nossos amigos, familiares, Sim. acho que esse é um dos desafios, né, mostrar que não é um problema você passar por essa fase, e que às vezes pode ser que não seja apenas uma fase, até porque não é uma promessa que todos vão se casar, né? Há um mandato cultural e, enfim, social, sabemos disso, mas existem algumas circunstâncias que talvez, né, não concilie ali para a tua vida, né? Como a Carol falou, Deus é um Deus pessoal, né? Ele tem propósitos e planos para você e para mim, de formas, óbvio, tem o propósito geral, mas tem específico para você. E se for para você casar, obviamente, né, a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, afinal Ele é soberano para tudo, né? Mas eu acho que o mais difícil é explicar para as pessoas que estamos contentes com essa fase e temos enfrentado essa fase de uma forma tranquila, com contentamento, fazendo outras atividades, tentando glorificar a Deus com o que a gente tem hoje. Eu acho que é mais difícil explicar para quem está próximo a nós, ou até às vezes mais distante, assim, ele nos acompanha. Acho que a vida de solteira, todo mundo tem alguém que é solteiro há mais tempo, e aí sempre faz essa cobrança, e aí, você não vai arrumar alguém? E aí, tudo mais, e eu acho que não é bem por aí. Acho que o pessoal acabou criando uma ideia de um pouco incomum, e eu acho que o normal é esse, você não ficar idealizando algo na tua cabeça, ou algo muito fora do comum, e colocando isso muito no centro do teu coração, ao ponto de tomar o lugar de Deus. Verdade, muito bom. E para Carol, quais os desafios que você acha para o cristão enfrentar na solteirice? Ai, pergunta difícil. Muito. Mas eu acho que eu vejo que as pessoas, elas se incomodam. Então, quando te vem, nossa, mas tá solteira ainda? Ai, tem um amigo pra te apresentar. E aí vem a lista, né? Não que isso não dê certo, né? Mas eu acho que as pessoas às vezes olham, né, para pessoas solteiras como se estivesse faltando alguma coisa. É verdade. Né? E às vezes você não sabe como é que Deus tem trabalhado na vida daquela pessoa. Às vezes é do plano de Deus que ela fique naquele status por um tempo. Né? E as pessoas meio que se incomodam e acham que é um problema e elas precisam ver. Então vamos ver algo para apresentar para essas pessoas. Repito, não que isso seja errado, né? Mas eu acho que o desafio maior né? Eu e as pessoas mesmo fazem as minhas intenções. Mas a gente tem que saber que Deus é soberano sobre tudo. Né? E se por algum
motivo que não é permitido ainda que a gente esteja no relacionamento para casar, vamos crer na soberania dele também, né? Sim, conhecer pessoas, fazer amizades, tudo isso é importante. Mas agora, querer simplesmente empurrar o outro porque você está incomodada, que o outro sozinho, às vezes a gente sente muito isso, né? E algo que a gente até conversou na semana que passou, eu e a Thalita, de que o normal para cristão deveria ser as pessoas estarem totalmente satisfeitas em Deus e não desesperadas para ter alguém. É saudável ter alguém para caminhar, mas isso não pode ser o objetivo de vida, né? Então, é muito mais normal encontrar um jovem que está desesperado para ter alguém e tipo, as pessoas vão falar, realmente está certo, ai que bom, tá procurando, fica mais tranquilo, do que alguém que está bem satisfeito em Deus, está vivendo aquilo que Deus tem trazido, aí as pessoas ficam um pouco preocupadas. Eu acho que é mais isso que às vezes a gente sente bastante essa pressão, ou então começam a procurar, não, mas deve ter algum problema com essas que são solteiras há muito tempo, eles começam a criar só um destino. Aí, mas são desafios que a vida cristã traz. Eu acho que quando isso acontece, a gente sempre procura deixar bem claro que, embora a gente tenha espírito livre, a gente tem o desejo de casar, mas que isso não é o nosso objetivo final. Nosso objetivo final é viver para a glória de Deus, aonde, como, quando Ele quiser, em qualquer status. Porque tem uma questão também que eu aprendi entrevistando a Larissa Ferraro, que ela escreve sobre a sexualidade, né, mulheres e sexo. Ela tem o livro Mulheres e Sexo, e eu aprendi algo fantástico com a Larissa, que quando no aniversário dela, eu estava entrevistando ela e ela abriu né, conversou, contou pra gente que ela desejava muito ter filhos, ela é casada e não podia ter filhos. E ela resolveu aceitar que isso era uma vontade do Senhor. E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu era solteira ainda nesse tempo, e esperando no Senhor. E a idade já passando assim, né? E aí eu falando, meu Deus do céu. E eu lembro que aquela mensagem dela me aliviou assim, e eu pensei, cara, porque ela falou, se Deus quer assim, os planos dele são melhores, né, que os meus. Então ela aceitou e descansou no Senhor, e ela disse que foi muito mais leve e muito melhor para ela. Aí eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, se não for a tua vontade que eu case, tá bom, eu aceito, e descansei no Senhor, né? Também assim, eu acho que quando a gente descansa no Senhor, algo magnífico assim, sobrenatural acontece, né? De saber que Deus tem já a pessoa preparada, Deus tem já os planos dele melhores e maiores que os nossos. Isso não é mentira, isso é verdade, né? E aí quando a gente consegue descansar no Senhor, aí mais uma vez, uma amiga minha, eu tô falando isso porque eu casei recentemente, eu esperei bastante tempo. E olha, vou te falar, tem esperança, não tem idade para ter esperança, gente. A esperança está em Cristo, né? E eu acho tão legal vocês jovens bonitas escrevendo um livro, né, para incentivar outras jovens a firmarem no Senhor, esperarem no Senhor. Eu lembro que uma amiga minha falou, Lídia, ela recém tinha casado, né? E eu estava solteira ainda, né? Tava conhecendo meu marido. E aí eu assim, a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Aí ela falou assim para mim, Lídia, quando eu descansei, entreguei tudo no Senhor, aí aconteceu, ele já tinha preparado tudo muito melhor do que eu imaginei. E posso falar, comigo foi a mesma coisa, a idade já estava passando, assim, eu pensei, meu Deus, quero ter filho, e né, sei lá. E aí Deus fez, meninas, muito melhor e maior do que eu imaginei. Então, assim, eu falo como testemunho do que Deus fez com a minha idade já bem avançada. Tem gente que chega nos 32 já acha que tá velha, eu já estava chegando nos 40 e falando, né, tipo, aí eu aliviei. Então, eu acho que esse descanso é muito importante e que é muito difícil, às vezes, de ter. Não é verdade? Concordo, eu ia até falar aqui em Romanos 12, versículo 2 fala que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso complementa muito o que você acabou de falar, e você está experimentando a vontade de Deus agora, e você está confirmando para nós que perfeita foi, né?
Exatamente, Thalita, exatamente. E assim, cara, eu olho pra trás e vejo um milagre, porque faz pouco tempo que eu tava solteira, esperando há 10 anos, entendeu? Tipo, depois que eu me converti, né? E como Deus faz os planos dele acontecerem, até mesmo depois da gente errar, e quando a gente se firma. Ontem a gente estava estudando, né? Fazendo discipulado com as mulheres aqui da TV, é maravilhoso. E aí a gente vê, assim, né, Deus falando para obedecer no Antigo Testamento e que ele será a nossa justiça. Então, assim, poxa, ele fala que os sonhos dele são maiores e melhores, né? E eu tô falando mais que vocês. Fala do livro para mim. Quem deu a ideia inicial de escrever o livro? Thalita ou Carol? E aí, Thalita? Fui eu. Fui eu, mas na verdade no começo não era a ideia, não. A intenção não era ser um livro, na verdade. A gente tem a gente faz muitas amizades, né? Enfim, a gente acaba fazendo muita parceria com outras pessoas, conversando muito, fazendo as amizades intencionais, amizade cristocêntricas. Enfim, com Cristo no centro, melhor. E aí a gente tinha muitas amigas que a gente falava muito desse assunto, que parecia que elas queriam desabafar muito desse assunto, que parecia um problema e tudo mais, e a gente, não, como é que vocês estão, né, passando por isso, eu não tô entendendo, né. No meu caso, a Carol tem um testemunho de vida diferente do meu, né, porque ela cresceu na igreja e tudo mais, eu não, já fui resgatada pelo Senhor, pela graça irresistível mais tarde. Que legal. E aí teve várias outras coisas que aconteceram na minha vida, inclusive eu sou divorciada, então me casei, né, fora desse contexto e tudo mais. Que legal. E aí então eu já tinha uma bagagem do porquê não casar de forma, como é que eu falo, sem pensar, sem agir conforme os decretos que já estão nas escrituras, sem agir conforme os princípios bíblicos. E aí quando as meninas falavam isso para nós, confessavam essas às vezes tristeza por não ter alguém e tudo mais, e aí a gente falava, olha, mas você prefere estar com alguém vivendo de uma forma não contente no Senhor, do que para satisfazer essa vontade do seu coração, sabe? E então eu falava, Carol, a gente tem que falar com as meninas, é um assunto muito comum, todo mundo acaba tendo esse tipo de dúvida, e parece que eu e você, a gente pensa diferente e a gente não está conformada com isso. Vamos falar, vamos montar um canal. Ela não gostou muito da ideia, e aí, depois de alguns meses, ela falou assim, então tá nascendo essa vontade de falar com as mulheres e tudo mais. Eu falei, olha aí a ideia do canal. Ela falou, tá, então vamos construir então alguns roteiros. E aí na construção dos roteiros a gente falou, acho que vai ficar exposto demais, tem assunto muito polêmico aqui que talvez as pessoas podem pegar um pedaço e transformar aquilo em manchete e acabar desconstruindo, né, essa ideia que a gente tentou construir, até porque quando você vê o nome do livro Estado Solteira, você pensa que é uma apologia à solteirice, não é nada disso. O livro é só instruções ali de como você viver a sua solteirice de forma digna, de forma correta, conforme princípios bíblicos, tá, gente? A gente não tem a gente não faz apologia à solteirice, por favor. Então, aí poderia ter esse tipo de entendimento, e aí a gente pensou, então vamos construir um livro, porque se a pessoa quiser entender a ideia, ela vai ter que ler o conteúdo inteiro, e aí não vai ter esse mal entendido pela internet e criar essas polêmicas desnecessárias, né? E aí foi isso que surgiu, e aí a gente foi construindo essas ideias. Carol tem uma bagagem bíblica, né, desde criança, né, graças a Deus, e olha, como meu resgate com o Senhor foi extremamente verdadeiro, então não tem como essa convicção sair do meu coração. Por mais que eu não tenha bagagem bíblica, eu tenho convicção no meu coração que Deus existe, e Ele me ama ao ponto de continuar me amando, mesmo depois de todos os erros que eu fiz e ainda continuo fazendo, mas ainda estou aqui para a glória de Deus e conseguir contribuir com essa parte do casamento não cristão, né, do relacionamento não cristão, e do que não fazer, ou de como não agir, né, ou tentar se contentar, se contentar, encontrar alegria realmente nas coisas que Deus tem te mostrado hoje, porque você pode fazer hoje, e realmente você consegue experimentar a boa vontade do Senhor, sabe? Mas para isso você precisa se relacionar com Ele, ter o seu momento de conhecer a Deus, com as escrituras, com a oração. Isso sem isso, realmente, sem esse relacionamento com Deus, você não vai conseguir viver isso. Nossa, Thalita, que legal você abrir também e falar pra gente, né, dessa sua experiência que você teve de
de casar e separar, porque tem muitas pessoas que também vivem isso, que conheceram a Deus depois, né, ou no caminho, no processo que a graça de Deus alcançou, né, graças a Deus. E eu acho bonita a junção das duas, né, que são as duas experiências diferentes, né, e é claro que a gente não quer o divórcio, mas a gente entende que existem essas situações que quando é antes de conhecer a Cristo, né, tudo diferente. Eu posso falar que eu tenho uma experiência assim de ser encontrada no meio do caminho também. Não cresci na igreja, né? Cresci na igreja católica, mas não tinha esse conhecimento da palavra. E aí eu nunca tinha casado, mas também, né, não esperava assim no Senhor, enfim. Aí em 10 anos ele me converteu e eu comecei essa história com Cristo. E eu acho fantástico você falar, sabe? Eu acho que tem muitas mulheres nessa situação que precisam trabalhar o coração, né? Eu queria saber se vocês contam isso no livro, se vocês abrem isso no livro, esses detalhes do casamento, da história de vocês também, e como Deus foi trabalhando essas áreas. A gente fala um pouquinho sobre isso. À medida que a gente vai falando sobre alguns temas, um exemplo é da idolatria, a gente traz bastante da questão que ela conta a história dela, né, a Thalita, falando Que legal. como ela lidava com essa parte no casamento dela. Ela, inclusive, compartilha que o marido dela acabou se tornando um ídolo para ela, como ela lidou com isso e como Deus foi a tratando. Então tem sim esse compartilhar lá. E é legal que a gente vê também que muitas vezes ela fala exatamente como ela está, não de forma perfeita, mas aquilo que ainda Deus tem feito, né, na vida dela. E eu vejo que muitas mulheres acham, por não estar no estado perfeito aos olhos delas, acham que a vida delas não pode, não é verdade. Cortou um pouquinho, Carol? Eu vou pedir para você repetir. Voltou, amor. Cortou um pouquinho. Tá tão interessante, eu estava aqui prestando atenção, mas cortou um pouquinho. Pode repetir a última frase? Posso. Tem muitas mulheres que acreditam que não está no estado perfeito, não podem compartilhar, abençoar a vida de outras pessoas. E não é verdade, o processo também faz parte aí desse compartilhar e abençoar a vida na caminhada cristã. Exatamente. Que ponto bem colocado, né? E na verdade, né, Carol, ninguém chega nesse estado perfeito. No estudo de ontem estávamos falando exatamente disso. Por que a gente tem medo de falar os nossos pecados para os outros? A igreja deveria ser um lugar comum de falar, e a gente tem vergonha dentro da igreja de falar os nossos pecados, né? Por quê? Porque a gente quer manter esse aspecto de perfeição, e todos nós somos pecadores, todos nós erramos, né? E é interessante que na época de solteiro, a gente pensa nos nossos problemas. Não vai dar certo porque eu sou assim, eu preciso melhorar nisso. É legal porque é um tempo de preparação com Deus, né? Mas o bonito que eu falo, assim, que antes e depois, vem outros problemas, a gente cria coisa, como diz o reverendo Hernandes, 70% das coisas que a gente cria na nossa cabeça não acontece, entendeu? Então, é muito interessante isso. E eu falo assim hoje, como eu poderia ter descansado mais cedo no Senhor, né? Pensei tanto, queimei tanta cabeça para desnecessariamente, né? Se a gente ouvisse e obedecesse o Senhor antes, né? E legal, quero perguntar uma coisa para as duas. Qual é o testemunho que mais impactou a vida de vocês com esse livro, com essa obra que eu creio que veio de Deus para edificar a vida de quem está esperando, quem está solteira também, no Senhor? Pode começar com a Thalita. Eu não me recordo de um testemunho que mais me marcou, mas o que eu mais gostei foi que muitas meninas se identificaram com esse tema e mandavam mensagem pra gente lá no direct do nosso Insta. Às vezes a gente comentava, a gente fez pequenos vídeos e também teve uma live que a gente chegou a fazer e houve ali um comentário, houve meninas que entraram em contato com a gente. Eu achei isso tão bacana, a gente acabou conhecendo outras pessoas, a gente conheceu também a Sherlocka e achei isso um ganho tão bacana e a gente poder falar desse assunto de uma forma aberta e poder compartilhar nossas ideias e falar para as mulheres, olha, vocês não estão sozinhas, estamos aqui.
E acho que foi isso que foi mais interessante, esse agregar com todas, assim. É, exatamente, esses links, né? Deus vai usando e vai fazendo. Você nem, às vezes Deus nem deixa a gente saber do que ele está fazendo, né? Ele deixa só fazendo assim através. E a Carol? Acho que deu São, uma né? travadinha no áudio na tela da Voltou? Carol. Voltou. Voltou? Eu posso falar assim, que é algo que me marcou muito na construção do livro, né? Que foi que a gente fala aqui primeiro que se você, aí é mais puxando pro lado das pessoas que cresceram na igreja, né? Se você é cristão, cresceu e obedece a Deus, Deus não te deve nada, né? Primeiro, você acha que você cresceu, você obedece a Deus, Deus tem a obrigação de te dar um marido, isso não é verdade. A única coisa que nós merecemos é a ira de Deus sobre Cristo, né? Então, algo que me sempre eu faço me lembrar sobre isso, né? A questão de que Deus não deve nada pra gente, então não obedecer por amor a Ele, e a questão das promessas, que Deus não prometeu que a gente queria casar, mas Ele deixou muitas promessas, e a gente tem que aprender a esperar nas promessas que Ele deixou para nós. E uma delas é que Deus trabalha por aqueles que esperam nele. E é isso que a gente tem que descansar. Aprender a esperar nas promessas corretas. Esperar no Senhor é esperar naquilo que Ele prometeu e revelou para nós. E o casamento não foi uma promessa. Há planos para nós? Com certeza. Mas quais são eles? Pertence a Ele lembrar que Ele é nosso Pai. Jamais Ele vai fazer algo por prazer de nos ver sofrer. E sim, são atos de bondade em todo o tempo. Então, acho que o livro me dá um testemunho muito grande das verdades da palavra de Deus. Isso me ajuda a lembrar no dia a dia sobre. Ai, que demais, gente. Fala sério, é muito gostoso. Eu tô vendo o Instagram de vocês aqui, que tem muito conteúdo legal também para incentivar, né, dar esperança todos os dias, né? Tudo que nos foi dado deve estar a serviço do reino de Deus e tem uma descrição embaixo. Então, quem quiser seguir o Status Solteira é _, status solteira, lá das meninas, e já pode ver mais um pouquinho, né? Tem também, meninas, quem escreve? Eu tenho essa pergunta, quem escreve todo dia? Quem faz os posts? São vocês duas? A gente pegou frases do livro, então são todos os conteúdos do livro. Que legal! Tudo que está aí é conteúdo do livro, é uma toda para falar sobre o livro, então são todos os conteúdos tirados diretamente do livro. E a gente tem aí a minha cunhada maravilhosa, que ela cuida do Instagram pra gente, mas o objetivo do Instagram é mais falar sobre aquilo que está no livro. Se você quiser mais detalhes, o livro vai desenvolver muito mais os temas que estão, mas é tudo que está no livro. E quem quiser o livro, consegue como? Eu vi que tem no Kindle também, não é verdade? Tem uma fotinho lá no Kindle. Sim. A gente tem ele de forma física, que é feito pela startup, ela imprime sob demanda. Então você pode ir ele no site statussolteira.com, que está lá no Instagram também. E você também pode comprar pela Amazon e você pode baixar no Kindle também. Que demais. Olha que coisa linda, gente. Presente de Deus, vocês duas tão novas, né? E escrevendo já, fazendo essa obra para a glória de Deus. Que coisa linda. Ô, Carol, fala para mim um versículo que você gosta de meditar quando você está esperando no Senhor e vem aqueles pensamentos querendo invadir nossa mente, assim, tipo, os pensamentos contrários, os pensamentos do mal mesmo, né? E um versículo que você gosta, que você reflete, que te traz esperança. Eu gosto muito de que está lá em Hebreus, que quando fala que ele nunca vai nos deixar nem nos abandonar. Ai, que legal. Porque nessa fase de solteira, às vezes a gente se sente sozinha. A gente tem que fazer, mas é a gente, né? Ninguém vai fazer. Sim. A gente, embora a gente tenha família, tenha igreja, mas a gente tem alguns momentos que a gente tá, a gente e Deus. E aí ele me lembra constantemente que ele nunca vai me deixar nem me abandonar. Esse é um versículo muito querido.
Que demais, que coisa linda. E a Thalita, tem algum que você te dá esperança? Ó, eu tenho um recente, que é justamente, eu já falei hoje, que era Romanos É, 12:2, porque acho que ele acaba confrontando inúmeros pensamentos. Ele é um versículo curto, mas que ele encaixa em tantas outras circunstâncias e esferas da nossa vida, que eu acho que ele é perfeito. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. esse versículo, ele é incrível, é um dos meus preferidos também, né? Os dois, né? Não tem como não ser. E meninas, quero só dar um oi aqui para quem está nos assistindo, que tem muitas pessoas nos acompanhando no Brasil inteiro. Gladiador Brasil, bom dia a todos, a paz de Cristo nos abençoe. A Elisa Mar Rodrigues, bom dia, meu sonho é conhecer Israel, tá falando daquela viagem de Israel que eu falei antes. A Juscelia também, o Gessé, a Delva tá sempre com a gente. Delva, um beijo. Ó, o Vitor falou, Carol e Thalita são bênção. O Vitor Pagliassi Dalmaso. O Robert Fonseca Mota. Olha, o pastor Robert falou que essas meninas são bênção no reino. Ô, pastor Robert, um abraço. Ele é uma bênção. Ele também é uma bênção no reino. A Fabiane Nunes falou, amém. Eu precisava ouvir isso. Gente, pra gente, nós três aqui já valeu isso, né? Louvado seja Deus por isso. A Fabiane Nunes, a mesma que falou, né? Ela falou, descansar em Deus e fazer a nossa parte. É isso. Quanto mais íntima no Senhor, melhor, né? A Cléo Santana falou, amém, glória a Deus, a paz do Senhor para todos. E ela falou que é um ótimo tema. E a Priscila de Souza falou, essas meninas são bênção do Senhor, que o nosso Deus continue enchendo vocês da graça dele, para que vocês vivam a glória dele com o que ele deu para vocês hoje. Que bênção, gente, que coisa linda, né? A Cássia Santos também, Carol e Thalita lindas. Thalita tem voz de locutora. Ó, Thalita, tá vendo aí? Também acho, e eu sou locutora, hein? A Cássia Santos falou, e Penha, aqui da Zona Leste, uhul. Olha lá, a Daniele falou que vai comprar o livro, que adorou conhecê-las. Olha aí, que bênção, Daniele, arrasou. Abraço Mogi Guaçu, Everton Silva, e também tem outro link, né, que tem mais pessoas participando aqui, que são 2 links. O Janildo, você pode ainda não ter essa bagagem bíblica, mas tenha plena certeza que Jesus te alcançou. Ele está falando para alguém aqui, ou para todos nós, né? Graças a Deus, Jesus nos alcançou, Janildo, tá certo? O Antônio Guimarães, a Camila Brito, a Sueli, a Helenice, e tem mais pessoas. E deixe seu recadinho aqui que daqui a pouco a gente lê. Meninas, queria perguntar para vocês... Se as pessoas solteiras têm buscado bastante vocês depois de escrever, como que tem sido? Já criou um ministério? Como é que pode fazer nas igrejas, assim, as ideias que vocês dão, que está sendo depois do livro? Conta pra gente. Pode ser um pouquinho, tá? Depois eu complemento. Fala, Carol, depois ou a Thalita. Fala, Thalita. Eu ia comentar que, assim, não, a gente não tem um ministério, né, do Estado Solteira. Na verdade, a gente pensou em fazer isso mais como um começo, meio e fim, não uma coisa muito contínua. E a gente tem uma ideia, agora uma pretensão de lançar uma versão em espanhol do livro, porque a gente também fez conexões e amizades aqui do lado, né, que fala em espanhol, aqui na América Latina mesmo. E a nossa ideia, por enquanto, é concluir por aqui mesmo, né, no Estado Solteiro. A gente tem amigas, amigos também, meninos também gostam de falar desse assunto, até porque o livro, por mais que pareça que seja um assunto muito voltado para mulheres, ele é super abordável para homens também. A maioria das descrições que estão lá dentro servem para o meio cristão, independente se você for mulher ou homem, não tem. Tem alguns pontos que são muito específicos para mulheres, mas não fica. Homens, por favor, se sintam confortáveis para ler. Inclusive, tem uma capa, uma versão da capa mais neutra, assim, não rosa e tudo mais. Fiquem à vontade.
E que a gente legal essa gosta de observação. falar também com os meninos também, que eles também têm um ponto de vista diferente, né? E Sim. tem coisas, e tem pontos de vista que são comuns com os nossos, e acho que isso agrega bastante. E agora, referente ao ministério, a gente não tem um, mas a gente acaba trabalhando cada um na própria igreja, né? Inclusive o pastor Robert é o meu pastor, e aí a gente acaba trabalhando na própria igreja com as atividades que nós temos lá dentro mesmo, não tem um ministério específico para solteiras, mas quando a gente sai com as meninas e tudo mais, sai com os meninos, a gente se fala desse assunto, a gente consegue conversar e trazer um pouco da nossa perspectiva para eles compartilham conosco, e é mais nesse sentido mesmo. Carol, se quiser agregar nessa fala, por favor. Eu acho que é exatamente isso. Desde o começo, a gente quer que isso vire um ministério, porque a gente acredita que Deus colocou cada uma de nós em uma igreja, embora sejamos da presbiteriana, nós congregamos em locais diferentes. E por acreditar que Deus colocou a gente em igrejas separadas, lá é onde Ele quer que a gente sirva, né? A gente transformasse disso um ministério. Isso levaria com que a gente tivesse tempo para isso, para estar produzindo conteúdo. Muito bom, admiro quem faz, né? Mas nós entendemos que o nosso chamado é para trabalhar onde Deus nos colocou na nossa igreja. Então nós temos feito isso através na igreja da Penha com o discipulado que eu participo, aí com a Thalita também. Então a gente entende isso, né? Que não é um status que se define, né? Você tá ali para servir onde Deus te colocou, seja na igreja, no seu bairro. E a gente acredita muito nisso e incentiva isso, né? Que não queira viver apenas como em prol do status solteira, não. Viva, administre bem aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Desenvolva como um cristão, justamente a gente acaba não alimentando às vezes no Instagram, que ele tá lá para falar do livro, né? Mas a nossa intenção realmente não é continuar com isso, até porque vai lá no Instagram que a gente vai colocar uma caixinha lá, todo o conteúdo do livro, mais detalhes você encontra lá. E a Thalita comentou muito bem que a gente está traduzindo. A gente tinha essa cidade porque a gente consome muito material norte-americano. Isso é bom, tem muito conteúdo bom lá. Inclusive sobre a solteirice, né? Muita coisa Legal. boa lá. E a gente vê que às vezes o aspecto cultural pesa um pouquinho, que é diferente da nossa realidade aqui na América Latina. E compartilhar isso com a América Latina, acho que traz uma visão mais próxima, bíblica também, mais próxima aos desafios que a gente enfrenta. Fenomenal, muito bem colocado, Carol. E eu quero perguntar para a Thalita, já que ela abriu o testemunho dela aqui, eu queria pedir para ela uma palavra para as pessoas que têm um testemunho parecido com ela, de incentivo para esperar e buscar no Senhor, entendeu? Eu queria aproveitar essa riqueza do seu testemunho. Eu ia comentar, eu costumo muito comentar que por muitas vezes eu duvidei que o amor de Deus pudesse ser tão extraordinário, sabe? Por muitas vezes eu duvidei e eu me sinto muito mal, às vezes, por ter me duvidado disso. Então, eu queria dizer para você que duvida, ou então que não tem muita segurança ali que Deus vai cuidar de você, Deus vai tratar as feridas do seu coração, que Deus vai transformar você conforme a imagem e semelhança dele, que Deus tem somente esses planos, que ele tem um plano de salvação para você, somente essas coisas que eu já falei. Nossa, isso já é perfeito, isso já é extraordinário. E eu acho que ter uma satisfação em cima desses pontos que eu falei, que foram tão cruciais para nós cristãos, eu acho que isso já vai te dar uma alegria imensa. Mas você não vai conseguir enxergar isso se você não se relacionar com Deus, se você não construir seu relacionamento com Ele, se você não buscá-lo, se você não procurar ver isso, entende? Por mais que a vontade
existe a soberania de Deus e muitas coisas vão apontar para Ele na sua vida, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar esse relacionamento, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Por mais que você pense, mas eu não sei orar muito bem, eu não sei ler a Bíblia muito bem, acredite, quando a graça irresistível te alcança, você vai ver que as coisas ao seu redor vão mudar, o cenário ao seu redor vai mudar, vão surgir pessoas na sua vida que vão te ajudar a ler as escrituras, vão te ajudar a entender sobre a palavra de Deus, o que significa a vontade de Deus, o que é a vontade permitiva, a vontade decretiva, enfim, além de outros assuntos que eu acho que você mergulha e você vai ver que nossa, então agora eu tô crescendo na minha vida espiritual, você vai começando a se alimentar ali com ajuda, com pessoas caminhando junto contigo, te dando a mão por essa direção. O discipulado na minha igreja foi muito importante para mim, né? Me ajudou a me reerguer, né? Que foi realmente uma fase difícil. E olha, se você tem vergonha ou está se sentindo muito envergonhado por todas essas coisas, que às vezes você fala assim, eu não tenho forças para ir na igreja, chama um amigo para ir na igreja com você, convido vocês para ir na igreja presbiteriana da Lapa, na igreja presbiteriana de Pinheiros, na igreja presbiteriana da Penha, ou ir numa igreja bíblica, não precisa ser necessariamente uma igreja presbiteriana, mas que seja uma igreja verdadeiramente bíblica, e protestante reformada, importante também. Então, te convido para isso, para se relacionar com Deus, buscar essa construção com o Pai, né? Buscar essa construção com o Eterno, e não duvide que Ele possa te chamar na ação que Ele pode trazer para o seu coração, para a sua alma, dos aprendizados que você vai ter, do caminhar com Cristo, sabe? Caminhar com Ele é infinitamente melhor do que caminhar sozinho, é muito diferente. Eu acho que quem teve essa experiência de não nascer num lar cristão, e agora foi resgatado pela graça, você consegue fazer um comparativo de como era a sua vida antes, de como é a sua vida agora, e como mudou tudo ao seu redor, como as coisas agora, você vê a graça de Deus sobre tudo, sobre a revelação do Pai, além das escrituras, da natureza, nós seres humanos, mesmo caídos pelo pecado, a gente ainda assim vê a graça sobre nós, sabe? E como isso é incrível, eu acho que eu convido a todos para isso, sabe? Não especificadamente, às vezes até a gente dentro das nossas igrejas ainda tem algumas coisas assim, está passando por algum momento assim, ou ainda não teve essa virada de chave que falou, meu Deus, o Deus soberano, criador de todas as coisas, me amou, me resgatou, e aí você tem um encontro com Cristo. Eu acho que é esse o meu conselho, que você não duvide que Ele possa te amar. Que comentário incrível, e eu acho bárbaro, sabe, Thalita, você tocou num ponto que Deus resgata, independente se você cresceu na igreja ou você, né, se encontrou Cristo no caminho, tem gente na igreja que encontra Cristo no caminho também. Agora, você tocou num ponto muito legal, que é Deus trabalhar o nosso coração, porque tem aquela ideia que a gente sempre comenta nesses assuntos, né, de que acha que o casamento é o redentor da vida da pessoa, e Deus prepara o tempo de solteirice para trabalhar, como a Carol muito bem colocou antes, né, e para trabalhar o nosso coração. E quando está preparado, eu acho que o casamento é algo muito mais profundo, porque são mais pessoas, eu acho que é um nível mais profundo quando está preparado. E não é só isso também, tá? Mas eu acho que é o nosso crescimento espiritual, de acordo com aquilo que Cristo tem pra gente. Então a gente tem que se alinhar com Cristo, né? Você falou tudo, excelente comentário. Temos que nos alinhar com Cristo, e é essa a questão. Cada vez mais Ele vai preparando o nosso coração para aquilo que Ele tem pra gente, seja o casamento ou não seja o casamento. E uma dica que eu vou dar para você que está solteira, que está nos assistindo, é que quando eu conversei com o meu pastor, fiz o aconselhamento, ele perguntou assim para mim, pastor Tiago vai me matar por eu estar falando isso fora do contexto do aconselhamento, mas ele falou assim para mim, se tem vontade, eu já estava no final do aconselhamento, tá gente? Ele já estava me confrontando bastante no meu coração, aconselhamento bíblico que tem aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas ele falou,
Você tem vontade para o celibato? Eu falei, não tenho, pastor, não tenho, acho que eu não tenho esse chamado. Aí ele falou assim para mim, então eu creio que Deus tem um casamento para você. E aí eu descansei tanto naquilo, porque eu descansei no Senhor. Acho que no final do aconselhamento, depois que ele fez todo o trabalho comigo, ele soltou isso, tá? Então é aquela coisa, não tem chamado para celibato? Calma, descansa no Senhor aí, gente. Eu vou dar essa dica porque me ajudou tanto. Quem sabe ajuda alguém aí que está esperando também. Descansa no Senhor que ele vai fazer. Entrega toda a sua vida, né? Que ele faz, gente. Eu sou prova viva, meu testemunho. Um dia eu conto, se alguém quiser aí me chamar, eu conto meu testemunho, mas aqui é para entrevistar vocês. Quero falar aqui com as pessoas que estão assistindo a gente. O Daniel, legal, já ia perguntar. Ó, a gente respondeu alguma coisa aqui que o Daniel já ia perguntar. A Maria Amália tá lá da IPVMA de São Paulo, Igreja Presbiteriana Vila Madalena, será? Deve ser. A Adna falou, muito boa entrevista, né, que falou, gostou da entrevista. A Rosa Maria, olha que interessante, meninas, a palavra, a mensagem da Rosa Maria. Eu esperei, glórias a Deus, e casei com 35 anos, virgem, e estou com 41, e é muito bom esperar em Deus. Eu acho que esperar em Deus é a melhor coisa, independente de qualquer situação que a gente já tenha vivido, né, ou deixar de... Deus é o melhor caminho. A Dina, muito boa fala, Thalita, Deus abençoe sua vida. Nosso relacionamento com Deus é primordial, ela falou, e alinhar com Cristo e com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é a melhor coisa, exatamente. Queria ler os comentários aqui delas. E meninas, quero agradecer muito vocês. Já falamos aqui onde os livros estão, está aqui o arroba, status solteira, das meninas da Thalita e da Caroline. E eu quero pedir para vocês, já agradecendo, aí o livro aparecendo, ó, tá no Kindle, tem muito conteúdo de fora, elas pesquisaram, dedicaram, fizeram um trabalho muito bonito. Para quem tá solteira, vale a pena ler esse livro, aí tá aparecendo. Busca as meninas nas redes sociais. E quero pedir uma mensagem final para vocês, para quem tá ouvindo, vai assistir futuramente também, o nosso Mãe EPP aqui falando desse tema tão importante. Pode começar com a Thalita. Eu primeiramente queria agradecer pela oportunidade, da entrevista, agradecer imensamente, Lídia, que bom também poder compartilhar isso com todos vocês aqui no canal da igreja. E eu acho que a gente tem que fortalecer muito esse assunto, porque tem muito assunto que se comenta lá fora com um princípio não cristão, então por que não nos fortalecer com um assunto que realmente é condizente à nossa realidade, com princípios cristãos, na verdade? Então, aconselho a gente a falar mais sobre esse assunto, e não só sobre esse assunto, mas tantos outros que precisam ser aprofundados com princípio, com o princípio bíblico. E é isso, eu gostaria de agradecer. Se vocês quiserem acessar o nosso site também, www.statussolteira.com. Outra coisa também que eu gostaria muito de frisar, por favor, não entendam, compreendam que o livro não é uma apologia à solteirice, mas é uma forma de você entender a glória desse momento, desse status, que é independente desse status, você tem que glorificar a Deus, Não tem essa questão, em qualquer circunstância, onde você estiver, no status que você estiver, no momento que você estiver, você tem que, é necessário se glorificar a Deus e entender esse chamado dele para a tua vida. Então, era isso que eu queria deixar a mensagem. Muito obrigada a todos que interagiram conosco, agradeço imensamente todas as pessoas que também nos apoiaram nesse projeto. Não foi um projeto que a gente fez sozinha, muita gente nos ajudou, muita gente nos auxiliou, a gente teve muito apoio mesmo das nossas igrejas locais. Também um abraço para nossas igrejas locais, para nossos pastores que também nos apoiaram nesse projeto. E para os nossos amigos também, que a gente sempre fala sobre esses assuntos e muitos outros, que a gente continue crescendo em Cristo, que isso continue sendo ainda parte do reino de Deus, que a gente não se desvie desse caminho e que a gente possa alcançar outras pessoas também sobre esse assunto e às vezes até evangelizar com esse conteúdo. Inclusive, no começo do livro a gente fala sobre o evangelho mesmo, apresenta o evangelho no livro, porque a gente imagina que é um assunto que pode ser um assunto de pessoas também que não estão envolvidas na igreja. Então a gente colocou esse conteúdo no começo do livro justamente para apresentar o evangelho, apresentar a mensagem, a verdadeira palavra,
E a gente espera que esse conteúdo alcance todos aqueles que o Senhor designou. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Ai, amém, querida. Imagina, obrigado vocês, lindas princesas do Senhor. E, Carol, fala pra gente uma mensagem final, por favor, princesa. Antes de mais nada, reforçar o agradecimento, é muito legal. A gente está aqui para compartilhar mesmo sobre isso. E é algo que a gente tem que pregar para nós, né? Seu status não define quem você é. Boa. Define é Cristo. Ele é a sua identidade. E acreditamos que somos salvos pela graça. O que faz não é casada, ter filhos, fazer mais amada, opta para viver para Deus. Então a gente tem que aprender que é sobre Cristo, é sobre Ele, que nele realmente. Então não importa o status que você esteja, namorando, casada, noiva, divorciada. Verdade. Cristo te define, é para Ele que você está aqui, é para Ele que você tem que ver. O seu status é apenas uma fase pelo qual Ele vai trabalhar na sua vida, mas o principal é viver para Cristo. Seu foco principal é que Ele seja visto e reconhecido através da sua vida. Os planos dele nós não sabemos, mas sabemos que são os melhores para nós, porque todos os atos são atos bons, e já embora a gente não entenda, embora a gente não compreenda, mas Cristo faz toda a diferença porque saber que somos amados por um Deus perfeito, então amor nem dá para provar um do outro. Em Cristo nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para viver todas as fases que Ele quiser que viva. E é isso. Acompanhe a gente lá no Instagram, lá, como eu falei, tem detalhes do livro. A gente não interage muito por lá, mas se mandar mensagem a gente responde. E é isso aí, muito obrigada. A gente que agradece, lindas princesas do Senhor, muito bom. E também é lindo de ver vocês falando, meninas. É lindo, continue com esse brilho que vem do Senhor na vida de vocês, refletindo a graça de Deus, a luz de Cristo através da vida de vocês, e que vocês continuem sendo incentivo aí para muitas meninas não só esperarem no Senhor, mas como também levarem o Evangelho através dos seus dons e talentos, como vocês fizeram, através das experiências com Cristo, experiências com Deus, né, que sejam instrumentos fortes, afiados na mão do Redentor. Muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser. Quero conhecer vocês pessoalmente um dia, se Deus quiser, né? E até uma próxima, princesas. Deus abençoe muito vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Lindas. Beijo. Coisa lindas. Ah, meu Deus, fala sério, né? Então, princesas, olha, se a gente pudesse enxergar um pouquinho do que Deus tem preparado para a gente, mas não, Ele quer que a gente confie, caminhe, que Ele vai fazendo, né? Ele já sabe de tudo, já está tudo lá. Salmo 139:16 fala que todos os teus dias foram escritos e determinados antes mesmo que nenhum deles houvesse. Esse é o meu versículo preferido, né? Vai mudando sempre, mas atualmente esse é o meu preferido, de saber que tudo já está lá escrito e determinado. Dá para descansar mais fácil no Senhor, né? É isso daí, entrevista excelente com a Thalita, com a Caroline. E agora a gente vai ver o nosso ponto de vista de hoje com a Vivi Cardinale, falando sobre o poder da sua imagem. Calma que não é poder, né? Não é outro poder, é um poder só que ela transmite alguma coisa. Então vê aí o que a Vivi vai falar no nosso ponto de vista de hoje em relação à moda. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras e você tem 15 segundos, sim, apenas 15 segundos para causar uma boa primeira impressão. Então, nesse vídeo eu vou te contar o poder que a sua imagem tem para transformar a sua vida. Olá, eu sou a Vivi Cardinale, criadora do Estilo com Propósito, e eu preciso te contar isso hoje, que imagem pessoal é tudo o que você comunica sem linguagem verbal, ou seja,
sem precisar falar. E você não precisa lutar contra isso, você pode usar a seu favor. Vou te explicar aqui, tintim por tintim, para você entender o poder da imagem. Sua roupa, seu cabelo, sua maquiagem, sua postura, tudo isso comunica. E tudo isso está sim transmitindo uma imagem sem você precisar abrir a sua boca, sem ter a oportunidade de falar absolutamente nada. A sua imagem é o que chega antes de você. Eu sei, o nome do canal é Estilo com Propósito. E eu vou te explicar também por que não dá para sua imagem andar sem o seu estilo pessoal. Por que você pode correr o risco de, inclusive, passar uma impressão diferente, mesmo que tecnicamente pareça certo. Porque, bom, estilo pessoal, já falei muitas vezes aqui, não é o que vocês classificam como estilos universais. Estilo pessoal é o seu jeito de fazer. E ele precisa andar de mãos dadas com quem? Com o propósito. Por que você faz o que você faz? Isso, esses dois elementos juntos, fortalecem a sua estratégia de imagem. E aí faz com que, e tudo isso funcionando numa harmonia, faz com que você consiga transmitir uma comunicação mais coerente. Faz com que você consiga ficar bem vestida para a sua vida, mesmo que isso precise de uma estratégia. A verdade é que ao encontrar o seu estilo pessoal e ao entender o que cada roupa, cada elemento que eu comentei aqui com vocês transmite como comunicação e como cada um desses elementos funcionam para cada momento da sua vida, a sua imagem poderá sim estar alinhada, porém de acordo também com a sua essência. E aí sim ela vai transmitir a comunicação que você deseja. Só uma pessoa muito ingênua para achar que as pessoas não vão olhar para como você está vestida. As pessoas não vão perceber a sua imagem. Isso é ingenuidade pura e isso é impossível de ser contestado. Sabe aqueles 15 segundos que eu comentei logo no comecinho do vídeo? Pois é, ele é comprovado por diversos estudos. Eu não tirei isso da minha cabeça aqui do nada. Tem muitos estudos que comprovam que nós levamos apenas 15 segundos para julgar alguém, para julgar a gente mesmo, portanto, e para formar uma opinião sobre algo que a gente está vendo. Então isso não tem nada a ver com preconceito. O nosso cérebro é assim, a gente associa imagens a sensações. É mais forte do que a gente, não adianta querer fugir. Então vamos fazer um exercício agora. Olha essa imagem aqui. É uma imagem de uma montanha com neve. Inclusive, não tem só neve na montanha, dá para perceber o quê? O frio. Você consegue perceber o frio do lugar só. Daqui a pouco a gente termina de passar o vídeo aí da Vivi falando de moda, né? É interessante o que ela falou, né? Os primeiros 15 segundos já se cria a imagem da pessoa. Então, como a gente tem que se preocupar, né? Daqui a pouco a gente continua mostrando o vídeo da Vivi. Agora eu quero falar para você, eu tenho um recadinho para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente no seu conforto e principalmente na funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem customização única. E confira mais nesse detalhe para você ver o que eu estou falando. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda.
Olha aí, entre em contato com o time de especialistas lá da Finger e solicite o seu orçamento. Pode ser pelo site também, fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais detalhes. O WhatsApp é o 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E agora a gente vai continuar vendo o vídeo da Vivi, que estava dando dica de moda para a gente fechar a ideia, né, que a gente estava vendo sobre moda e sobre qual a impressão que a sua imagem passa. Vamos lá. Não adianta querer fugir. Então vamos fazer um exercício agora. Olha essa imagem aqui. É uma imagem de uma montanha com neve. Inclusive, não tem só neve na montanha. Dá para perceber o quê? O frio. Você consegue perceber o frio do lugar só de olhar essa imagem. E agora eu quero que você olhe essa segunda imagem. É a imagem de um deserto. É a imagem onde você consegue perceber o calor da foto. Então, tá aí. É inevitável. A gente vê a imagem e a gente associa as sensações. Um outro exercício que eu adoro fazer é o seguinte. Imagina você chegando no banco e o gerente do banco te recebe de regata, bermuda e chinelão. Você já passou por essa situação na vida? Claro que não, porque um gerente de banco, ele está preparado para te receber. Você pode até não concordar com as cores que ele está usando, você pode ter questões sobre o estilo pessoal dele, mas existe sim um código ali, um código que não falado, onde a gente espera, por exemplo, que um gerente de banco esteja nos esperando o quê? De camisa, no mínimo. Se ele tiver de gravata, melhor ainda. Não adianta, a gente espera uma comunicação. Imagem pessoal, portanto, é o que você fala, o que você comunica sem precisar falar. E no próximo vídeo você vai descobrir como aproveitar o que a sua imagem pessoal, as oportunidades que a sua imagem pessoal pode te trazer. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisada quando esse vídeo for ao ar. Eu sou a Vivi Cardinale, se você quiser conversar mais comigo sobre isso, sobre imagem pessoal, me dá um oi no meu direct do Instagram. Eu também vou adorar te receber por lá. E não tenha vergonha de fazer isso. Por favor, me manda um oi. Não tenha medo de perguntar e nem de falar a sua experiência com relação à sua imagem. Eu vou adorar te ouvir. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu espero a sua mensagem, hein? Muito bom! Excelente, né? Dica de moda da Vivi Cardinale. Todo dia temos uma dica aqui no nosso ponto de vista. Moda, viagem, comportamento, finanças, enfim. E tem novidade vindo por aí também. E agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo da manhã, um quadro novo aqui no Manhã EPP com vários pastores. E hoje quem vai trazer um versículo para a gente é o reverendo Roster Guimarães. Reverendo, muito bom dia! Fala para a gente qual o versículo que o senhor separou hoje para a gente. Bom dia, querida Lídia, e a todos vocês que assistem o Manhã IPP. O versículo que eu quero deixar para vocês neste dia é João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz como ter paz em meio à aflição. Em primeiro lugar, ouça a palavra de Jesus. Em segundo lugar, esteja em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, encare a realidade. E em quarto lugar, tenha coragem, porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Ele disse que venceu o mundo e Ele é quem te dá vitória sobre o mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ah, que bênção, reverendo Roster. Um grande abraço, obrigada, viu, por nos edificar nessa manhã de sexta-feira. Amém, amém, amém. E tem mais aqui no Manhã EPP, tem a dica do dia. Escolha aprenda como escolher frutas no mercado. Vamos ver a nossa dica de hoje. O limão que tem a casca lisa e brilhante tem muito suco. O que é duro e áspero é mais seco. Prefira a melancia com a cor nem muito clara, nem muito escura. Para saber se o melão tá doce, é só apertar na parte de cima. Se tiver molinho, pode levar.
Escolha a manga mais vermelha e com um cheiro mais doce e forte. O morango tem que ser bem vermelho e sem machucadinhos. Preste atenção naqueles que estão embaixo da embalagem para não levar morango podre para casa. Maracujá mais enrugado é o mais doce, e quanto mais pesado, mais polpa. Para saber se o abacaxi tá maduro, é só arrancar uma folhinha de cima. Se sair, é porque tá doce. Maçã que você aperta com o dedo e ela cede é porque tá farelenta. Prefira lisa e durinha. Muito bom! Olha aí, todo dia uma dica especial para você que a gente tem separado e vai cada vez mais, a gente tem muita novidade vindo aí no Manhã EPP. Espero que você tenha gostado, eu gostei demais e aprendi também, e cada dia eu tenho aprendido mais com essas dicas. E agora eu quero falar para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas, né? Sem aquela marca de mãozinhas, não é verdade? E com as tintas da Quali-Vinil, a tinta ultra lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Ela tem fácil aplicação e permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade da pintura. Ela possui também um ótimo rendimento, dá para pintar bastante lugares e um grande poder de cobertura. Vai ficar lindo, estiloso, bonito, decorado e fácil de limpar. Só a Quali-Vinil para fazer essas coisas, né, gente? Então, adquira já a sua no site qualivinil.com.br ou também numa loja pertinho da sua casa. Nossa dica para você se inspirar, transformar e decorar, use Quali-Vinil. Muito bom! E vamos lá para os nossos aniversariantes de hoje. Sexta-feira, parabéns para o Carlos Ramires Garcia, a Cláudia Regina Ferraz, o Francisco Souza, a Maite Vidal, Marilice Scatena, a Rosângela Oliveira. E amanhã, sabadão, dia 28, a Brice Fonteles, a Elizabeth Messias, a Laura Raso, a Magali Silva, Ruth Ribeiro, o Vitor da Silva. E domingão, dia de adorar ao Senhor. Parabéns para Cristiane Kim, a Dominique Pietroni, a Gabriela Peixoto, a Heloísa Salvador, o José Freitas, a Camila Cristina, a Letícia Lemos, Maria Aparecida de Souza, Maria Helena Santos, o Matheus Barros, a Michele Rocha e a Thaís Coelho. Deus abençoe a vida de vocês, um bom final de semana, cheio das bênçãos do Senhor. E segunda-feira eu estou de volta. Que Deus abençoe muito. Obrigada pela companhia nesta manhã de sexta-feira. E agora fique com ele, Roberto Quirino, no Notícias do Bem. Eu espero por você segunda-feira. E lembre-se, o conteúdo aqui não para, 24 horas online. Inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Beijo e fique com Deus.